98, 2006 e 2014, respectivamente, Fernando Henrique, Lula e Dilma foram reeleitos. E ele é o primeiro caso de um presidente não reeleito em 2022. Então, é um fato só. Segundo, desde 1989, todos os presidentes, após a eleição direta restabelecidos, transferiram ao presidente eleito a faixa presidencial. Ele não o fez. E não só não o fez, como 2 dias antes se retirou do Brasil. Também é um fato inédito. Está voltando 3 meses depois. Também é um fato inédito. Ele tem de se comportar agora como um cidadão normal, como eu, como você, como nós. Claro, com algumas prerrogativas de ex-presidente da República. E ele vai ter de se acostumar com isso. Inclusive agora, hoje, não vai ter, tudo indica, ao menos no discurso no aeroporto, que seria uma temeridade, né? Ia criar problemas políticos graves, pessoais, possíveis agressões. É um aeroporto que é um hub para outros aeroportos do Brasil, né? Por outro lado, ele não vai ter o desfile de carro aberto, como eu queria também. Ele vai, portanto, como eu, como você, como nós, um cidadão comum, se dirigir à sede do PL e depois vai para a mansão. Eu acho que o desafio vai ser justamente o que hoje, né, ao menos daqui a pouquinho, se ele vai cumprir tudo isso que foi determinado no aeroporto. Segundo, o que ele vai fazer no PL e qual o seu pronunciamento. É, nesse sentido, um dia diferente da história política brasileira e que tem de ser coberto, como está sendo muito bem coberto, desde lá da viagem dos Estados Unidos para cá pela CNN. É isso, é uma liderança, exerce uma liderança importante para quase metade do país, uma parcela muito significativa da nossa sociedade. E aí, professor, enquanto a gente segue monitorando com imagens exclusivas o ex-presidente Jair Bolsonaro, que daqui a pouquinho desembarca, se a gente puder voltar ao portão lá para mostrar as imagens do portão onde fica o desembarque, aquele acumulado de gente ali, olha só. Como lembrou o Pedro Teixeira, ele só não vai passar por aí se for proibido por questão de segurança pela Polícia Federal. A Polícia Federal que está fazendo uma segurança evidentemente reforçada ali, como prometeu o ministro da Justiça, mas até a calçada. Depois da calçada é assunto para a Polícia Militar do Distrito Federal. Ele estará de qualquer maneira já na sede do PL, também o Partido Liberal, vai ser recebido lá pela ex-primeira-dama, mulher dele, por políticos importantes. Ele vai tentar exercer um papel relevante ou continuar exercendo um papel relevante na condição de ex-presidente, opositor do Lula, mas fazendo isso num partido que tem muitos bolsonaristas e que vão com ele para onde ele for. Por outro lado, também tem muita gente da grande bancada que está louquinha para aderir ao governo, seja ele qual for, não é, professor? Como é que ele vai conseguir lidar com essa questão política tão delicada e, ao mesmo tempo, responder a diversos inquéritos que podem transformá-lo, inclusive, em uma figura inelegível, né? Eu estava lembrando aqui, são inúmeros, né? Tem primeira instância, tem Supremo Tribunal Federal, tem Justiça Eleitoral, tem inquérito das fake news, tem inquérito por declaração mentirosa a respeito da vacina, tem informação mentirosa a respeito do sistema eleitoral brasileiro, enfim, investigações não faltam e acontecem em todos os âmbitos. Tem as joias, né? Depoimento marcado para a semana que vem. Como exercer a atividade política dentro de um partido que está meio com ele, meio doido para partir para o lado do opositor, responder a tanta coisa na justiça? Como é que o senhor prevê o médio prazo para o ex-presidente Bolsonaro, professor? Ele é um cidadão comum hoje, tanto que as bagagens vão ser revistadas. Certamente não haverá nenhum presidente da Arábia Saudita, né? Então já é um grande avanço. Segundo, a grande questão é se ele conseguirá se transformar num líder político de oposição. Ele não foi, durante 28 anos, deputado federal, líder de ninguém. Tanto que quando foi candidato a presidente, teve 4 votos. A presidência da Câmara de Deputados, 4, 5, entre 513 deputados. Então o desafio, se ele vai conseguir ser líder, não da direita, porque ele falou para nós ontem que é de direita. Não, ele é de extrema direita. A questão é se teremos uma direita conservadora, no sentido inglês, como é hoje o primeiro-ministro inglês, né, que pensa o oposto dele. Inclusive na Escócia também ganhou um conservador agora, né? De origem paquistanesa, olha a diferença que está passando no Reino Unido. E uma direita liberal, né? Também ele não é de uma direita liberal. Então ele tem concorrentes na direita conservadora, na direita liberal e na extrema direita, outros que também surgirão. E você bem lembrou, o PL não é partido e nem é liberal. Esse é um fenômeno brasileiro. Os partidos não honram a sua denominação. O PL não é o único, é um deles apenas. Agora, tem uma grande bancada, 99 deputados. Grande parte dessa bancada vai aderir ao governo nos momentos chaves em troca de cargos. Isso é inevitável. Por outro lado,
Você destacou os processos. Provavelmente o da Justiça Eleitoral é aquele que vai ser mais célere. É o desenho, o cenário que se apresenta para esse ano, dele ficar já inelegível. O que é inelegível? Não poderá ser candidato durante 8 anos a qualquer cargo no Legislativo, né? E nem exercer nenhuma função da administração pública, direta ou indireta. Então isso é o que determina a lei. Isso é bastante provável que ocorra ainda esse ano. O meu receio, aí a história presente que nós vamos fazer aqui, estamos fazendo já hoje, e você destacou muito bem, é o que vai acontecer. Vai ser a relação dos bolsonaristas de raiz, né? Porque aqueles que ele não tem 49,1%. Como teve no segundo turno, dia 30 de outubro. O bolsonarismo é bem menor que isso, pode ser uns 10%, 15%. A questão é os outros, para onde vão? Esse que vai ser o grande desafio. Hoje é o dia do primeiro teste, dele respeitar as determinações da Polícia Federal, né? Espero que ele o faça, e que não haja nenhum tipo de incidente em Brasília, torço por isso, e o que pronunciamento ele fará no Partido Liberal. Certamente ele fará um pronunciamento político de ataque ao Lula. E por fim, para esse momento, Colombo, se o Lula vai cair na armadilha, porque o Bolsonaro precisa da resposta do Lula para alimentar o seu discurso. Se o Lula não der importância ao discurso dele, terceirizar a resposta e ser aquele que coloca a agenda política como elemento determinante e de discussão política, ele vai isolando paulatinamente o Bolsonaro, porque ele vai ter de entrar o Bolsonaro num tema que ele não gosta, que é agenda política, projetos, processos, ideias, o que ele não tem. Ele quer minimizar a discussão. Fala de aborto, de transexuais, desse tipo de corrupção em abstrato, é desse tipo que ele gosta. Se o governo conseguir trazer para a discussão programática, arcabouço fiscal, reorganização econômica e a questão das joias, por fim, assumirem o primeiro plano, depois do TSE, da questão do TSE, como investigação, e deve assumir, ele vai ficar em situação muito difícil. E a recepção, numericamente, claro que você bem destacou que criaram algumas dificuldades de circulação no aeroporto, para os padrões do Bolsonaro, presidente da República, é muito pequena, do período da presidência da República. Então ele vai começar a ver que é diferente fazer motociata quando ser presidente, é diferente chegar no aeroporto quando ser presidente, é diferente separar uma rua quando ser presidente. Agora ele é simplesmente igual a eu, igual a você, um simples cidadão, com as prerrogativas de ex-presidente da República que nós temos, como do Sarney até os presidentes mais recentes.